Passaremos então ao primeiro problema envolvendo as aplicações das leis de Newton, que diz o seguinte: um trabalhador empurra um conjunto formado por dois blocos A e B de massas 4 kg e 6 kg, respectivamente, exercendo sobre o primeiro uma força horizontal de 50 newtons, como representado na figura a seguir. Admitindo-se que não exista atrito entre os blocos e a superfície, o valor da força que A exerce em B em newtons é, e temos então as opções. A primeira coisa que você deve fazer depois de ler o problema atentamente é desenhar os corpos A e B separadamente e identificar as forças que atuam em cada corpo. Então vamos desenhar aqui o bloco A, como se ele estivesse isolado do bloco B, e vamos representar as forças que atuam sobre o bloco A. Vamos fazer o mesmo com B. Vamos desenhar B isolado, como se o bloco A estivesse separado dele, e vamos representar as forças que atuam somente sobre o bloco B. Nós sabemos que sobre o bloco A existe a força peso atuando para baixo por conta da interação gravitacional. Como A está apoiado em uma superfície, a superfície empurra o bloco para cima com a força normal. Sabemos que sobre o bloco A existe uma pessoa que está aplicando uma força de intensidade igual a 50 newtons. Sabemos também que A, quando for empurrado, existirá o bloco B, que está atrapalhando o movimento de A. Então, existe uma força de B exercida em A que atrapalha esse movimento, chamando de FBA. O sistema não tem atrito, portanto, estas são as únicas forças que atuam sobre o bloco A. Observe que, como não haverá movimento no eixo vertical, então o valor da normal tem que ser igual ao valor do peso. Então, ambos vão se equilibrar. Vamos agora especificar as forças que atuam sobre o bloco B. A vai empurrar o bloco B, com a força que eu vou chamar de força que A exerce em B. O bloco B tem peso, devido à interação gravitacional, portanto, temos aqui o peso de B. B está apoiado em uma superfície, portanto, a superfície empurra o bloco para cima com a normal de B. Observe que, de novo, não haverá movimento no eixo vertical, portanto, a normal de B deve ser igual ao peso de B, sobrando apenas então a força que A exerce em B. Depois de especificar as forças que atuam em cada corpo, o segundo passo consiste em você escrever as equações de movimento para cada um dos corpos. Escrever as equações de movimento é escrever a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton para o movimento estabelece que força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Nós vamos aqui escrever isto considerando apenas o módulo das forças. E para isso, vamos proceder da seguinte maneira. Lembrando que a massa de A é igual a 4 kg, massa de A é igual a 4 kg, e lembrando que a massa de B é igual a 6 kg. Vamos então escrever as equações de movimento para cada um dos blocos. Lembrando o seguinte, a equação de movimento para A vai ser as forças que atuam no sentido do movimento menos as forças que atuam contrário ao movimento. Observe que no sentido do movimento nós temos a força de 50 newtons. Contrário ao movimento, nós temos a força que B exerce em A. Então, a força resultante é as forças que estão no sentido do movimento menos quem está ao contrário. 50 menos FBA tem que ser igual a massa de A multiplicado pela aceleração. A equação de movimento do bloco B vai ser a força que está no sentido do movimento é FAB. Contrário ao movimento, não existe nenhuma força, pois é desprezada a força de atrito. Então, isso tem que ser igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Então, nós temos aqui um sistema de equações que nós devemos resolver. Você pode optar por resolver pelo método da adição ou da substituição. Nós devemos lembrar que a força que A exerce em B é igual à força que B exerce em A por conta da terceira lei de Newton. A empurra B, B empurra A com a mesma força. Então, somando as duas equações, nós podemos simplificar a força que A exerce em B e que B exerce em A. O resultado dessa soma, então, vai ser que 50
vai ter que ser igual à soma de ma mais mb multiplicado pela aceleração. Observe que a massa de A é igual a 4 kg, a massa de B é igual a 6 kg, então 50 vai ter que ser igual a soma das massas vai dar igual a 10 vezes A, logo a aceleração tem que ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Observe que o problema não quer saber da gente a aceleração, e sim o valor da força que A exerce em B. Então temos que calcular FAB ou FBA. Para isto, basta que você volte e substitua ou na equação A ou na equação B. Sempre escolha substituir na equação menor, na equação que tem menos forças atuando. Vamos então substituir este valor, na equação B. Fazendo essa substituição, vai ficar que a força que A exerce em B é igual à massa de B, que é igual a 6 kg, vezes a aceleração, que é igual a 5. Isso implica que a força que A exerce em B tem que ser igual a 30 newtons. Com isso, nós chegamos ao final da resolução desta questão e a resposta correta é a letra C. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, se inscreva em meu canal no YouTube, compartilhe este site com os seus amigos e vamos ajudar a construir o melhor site dedicado ao ensino de física do Brasil, fisicainterativa.com. Vamos então passar para a resolução da próxima questão.